que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pode ficar só no versículo 1, pode voltar lá. Então vamos acompanhar a leitura comigo? Rogo-vos, pois, irmãos. Ixi, você não está aqui não, tá com frio, né? Cuidado que o calor volta. Fica reclamando da chuva aí que o calor volta. Vamos acompanhar a leitura então? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Graças a Deus. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, nesses poucos minutos que nos aprove, eu quero fazer um estudo um pouco mais minucioso com os irmãos a respeito deste livro de Romanos. Graças a Deus, esses dias eu estava estudando esse livro um pouco mais a fundo, minuciando algumas coisas que são importantes dentro desse livro. E eu quero começar dizendo para os irmãos que, se por um acaso você ainda não colocou no seu coração estudar o livro de Romanos, coloque isso no seu coração. Ele é um livro de extrema importância para a base da igreja. Haja vista que muitos dos teólogos do nosso passado se converteram baseado nas leituras dele, incluindo John Wesley, que é um nome que a gente fala muito, né? Lutero também expressou as suas ideias aí a partir do livro de Romanos. Então, eu recomendo aos irmãos que façam essa prática de estudo. Estudem, busquem o conteúdo desse livro, que ele vai trazer e agregar coisas maravilhosas para nós. Então, o livro de Romanos, ele é considerado, dentro da teologia, como o quinto evangelho, ou o Evangelho segundo Paulo, porque ele trata de pormenores tão familiarizados com a igreja contemporânea, que só com o livro de Romanos, se só sobrasse o livro de Romanos e a Bíblia toda fosse destruída, era suficiente para a igreja ser salva, só estudando e desenvolvendo o conteúdo do seu livro. Então, ele tem um conteúdo histórico muito mais profundo do que ele apresenta. E ele apresenta uma direção para cada área específica da igreja. Então, quando Paulo ele começa a escrever Romanos, a carta à igreja de Roma, ele não tem o prazer de estar em Roma, de ter ido em Roma, porque até aqui ele não conhece Roma ainda, a igreja que estava em Roma. Vocês sabem que a igreja que estava em Roma foi de lá que surgiu a igreja apostólica romana. Então a igreja de Roma, que seria daí a anunciadora, a matriz, a matriarca do desenvolvimento do cristianismo, Paulo ainda não tinha pisado nela. Aí nós entramos numa polêmica muito complicada, porque o pessoal, nossos irmãos católicos, eles pregam veementemente que o bispo da igreja de Roma era Pedro, né? E eles fazem isso para poder dar base que Pedro foi o primeiro papa. Mas eu não tenho nenhum conteúdo bíblico, nem histórico, nem filosófico, nem contemporâneo. Não existe nada na história que aponte Pedro como bispo da igreja de Roma. Pelo contrário, eu tenho mais a favor de Paulo ser o líder daquela igreja. Porque Paulo, quando ele escreve a carta a Roma, ele escreve dando uma série de diretrizes, incluindo sobre o casamento, incluindo sobre o culto. Agora, você já imaginou se tem um bispo naquela igreja e outro bispo de outra igreja envia uma carta dando diretrizes de comportamento para aquela igreja? Como que seria? Não daria certo, né? Imagine que o pastor Pelimatécia está aqui, presidindo a igreja, e de repente o pastor Luiz Ichiara envia uma carta para cá e fala: olha, a igreja tem que se comportar assim, 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 assim.
não caberia. Então, só por aqui a gente já observa que quem era responsável espiritualmente pelaquela igreja era Paulo. E Paulo ele vai consertar algumas coisas que tinha na igreja. Porque a igreja era uma igreja que tinha gregos, romanos e judeus. E aí Paulo ele tem um problema de briga na igreja muito grande. Porque quem está certo? É o judeu? É o grego? Ou é o romano? O romano dizia, todo mundo tem que seguir a lei. O grego dizia, eu só quero servir a Deus. O romano dizia, eu quero ficar com meus ídolos aqui quietinho. Porque a igreja de Roma era politeísta. Servia a diversos deuses. Então Paulo ele vai confrontar isso no capítulo 8 e 9 de Romanos. Há um só Deus. Há um só Deus. Que é o nosso Deus poderoso. Então a primeira coisa que Paulo vai fazer no capítulo 1 de Romanos é de dar uma carta em direção à igreja dos judeus. E quando Paulo ele direciona para o grupo de judeus no capítulo 1, todos os outros dois grupos ficam felizes. Então no capítulo 1 ele fala, olha, os homens abandonaram os seus costumes com as mulheres. Então peraí, ele vai dar um direcionamento para o judeu. Você não sabe que isso é pecado? Você não sabe que, ele vai falar esclarecidamente, você não sabe que a homossexualidade é abominação diante de Deus? Você não sabe que esse negócio de estar misturando as coisas de Deus com as coisas pagãs são pecados, são abomináveis? Capítulo 1, Paulo diz para o judeu, o negócio está errado aí. Vamos apertar esse cerco aqui. Vamos colocar esse parafuso. Você está pensando que está tudo bem e não está tudo bem. Então, um grupo de judeus dentro da igreja. Ei, você está achando que está tudo bem e não está tudo bem. Porque, o que eu faço entre quatro paredes fica entre mim e Deus. Negativo. Deus está com os olhos como chama de fogo sobre toda a terra. Inclusive o que você faz em oculto, invisível, Ele vê. E aí ele vai trazer esse direcionamento para os judeus. No capítulo 2, ele traz o direcionamento para os gregos e gentios que estavam lá. Então, se agora, no capítulo 1, os judeus estavam apanhando, no capítulo 2, Paulo vira para os gregos e começa a bater nos gregos também. Fala, meu amigo, você está pensando que é para viver do jeito que você quer? Você está pensando que o negócio é na hora que você quer, do jeito que você quer, no tempo que você quer? O negócio não é desse jeito, não. E ele aperta. Aí os judeus que tinham acabado de apanhar, ficam felizes. É igual quando a mãe está batendo no filho, o outro fica lá. Aí quando o menor apanha, aí o grande fica, eita, tá vendo, tá vendo? Para você também sobrou. Então Paulo aperta os judeus, creque. Vem cá e aperta os gregos, creque. Fica um olhando para o outro. No capítulo 3 de Romanos, ele fala, vocês estão muito felizes. Vocês estão muito felizes. Não, mas esse judeu aí não vai para o céu não. Aí o judeu fala, esse grego aí não vai para o céu não. Se ele não comer a carne, se ele continuar comendo carne, ele não vai para o céu, não. E aqui está falando sobre as leis de alimentação. Se esse grego ficar comendo peixe sem escama, ele também não vai para o céu. E aí o grego fala, esses camaradas ficam com essas roupas tudo estranhas, não vai para o céu, não. Aí Paulo no capítulo 3 fala, todos pecaram. Mas foi o judeu, foi o grego, foi o romano, foi o gentil, foi o puro, foi o impuro. Aí ele dá um grito, todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Então quem sobra? Ninguém. E agora? Capítulo 6. Onde abundou o pecado,
Você está mal de Bíblia, hein? Onde abundou o pecado, o quê? Então, o que é que une todo mundo aqui? Que todos fomos destituídos da glória. Nenhum de nós tínhamos direito de estar aqui. Todos pecaram. Mas o salário do pecado é a... Então quem tinha que morrer? O judeu. Quem tinha que morrer? O grego. Quem tinha que morrer? O romano. Quem tinha que morrer? O gentil. E aí ele dá um grito. Mas Jesus Cristo é fiel e tem o poder de salvar aquele que se rende ao seu. No capítulo 1, versículo 17, ele diz: mas o justo viverá pela fé. Então o que salva? Será que é o batismo? Será que é a graça? Será que é a fé? Paulo começa a despertar nos irmãos essas curiosidades para eles entenderem que todos os direcionamentos que o Espírito deu, que Deus deu para a igreja, eram em condução àquilo que eles precisavam para ir para o céu. Então tem condução aqui, tem condução aqui, tem condução aqui. O que você precisa? Precisa crer. Você precisa crer. Depois que você crê, que você tiver a fé, você vai então demonstrar publicamente isso. O mundo precisa ver. O mundo precisa saber. O mundo espiritual precisa entender. Satanás precisa ver que você está matando esse corpo para dar vida a um corpo de Cristo. Por isso veio a ordem do batismo. Porque o batismo é a pública confissão de que você decidiu morrer e ressuscitar para o nosso Senhor. Quando você batiza, você está dizendo: eu não sou mais esse mundo, agora eu sou separado. Então o que Paulo está falando? Capítulo 1, versículo 17. Precisa ter fé. Precisa crer. Creu, precisa batizar. E agora? Tudo isso só faz quem está debaixo da graça. E o que é a graça? Favor imerecido. Aí o Satanás vai dizer por Martinho Lutero, lá no livro dele, o grande pecador, ele vai dizer que depois de uma lista gigantesca de pecados, dizendo: você fez isso, 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 no capítulo 5 de Romanos ele leu, e ele disse: você esqueceu de dizer que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Eu não sou justo, mas eu sou justificado. 5 e 6. Eu sou justificado. E o que é a justificação? A justificação é simples. É muito simples. Imagine vocês que o irmão José cometeu um crime, cometeu um delito. E esse delito leva ele à prisão. Ele vai detido. O juiz de comarca ou o juiz de vara vai entender se vale a pena levar isso a um processo ou não, e vai mandar ele para o presídio. No presídio, ele vai aguardar o julgamento com o juiz. Esse juiz vai analisar todos os fatos e vai decidir se ele precisa continuar encarcerado ou se ele vai ter liberdade. A doutrina da justificação nada mais é o seguinte: irmão José cometeu o crime, está decidido, ele vai a julgamento. Quando chega no julgamento, o advogado de defesa chega para ele e diz: olha, realmente o irmão José cometeu esse crime aí. Mas vamos fazer o seguinte, me leva preso no lugar dele.
Justificado não quer dizer que ele não pecou. Justificado quer dizer que, filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E toda vez que o irmão José comete o crime, o advogado se apresenta diante do juiz e diz: eu morri por ele, eu fui preso por ele, eu fui acorrentado por ele, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então o livro de Romanos ele é tão completo que ele traz tudo o que nós precisamos para conhecer o caminho da salvação. No capítulo 12, Paulo ele vai começar esse capítulo, agora saindo do momento de diretriz e indo para o momento doutrinário. Nesse momento ele vai começar a fazer observações, não a respeito de comportamento, mas ele vai começar a fazer observações a respeito de ações espirituais. E essas observações a respeito de ações espirituais, começa para o lado dos judeus. Então vamos entender uma coisa. Primeiro, rogo-vos, pois, irmãos. Essa expressão rogo-vos aí é prosquaneus. É a mesma palavra que a gente usa para explicar culto. Prosquaneus é como se Paulo estivesse fazendo isso aqui, ó, diante dos irmãos, diante da igreja. Por favor, pelo amor de Deus. E aí ele usa a expressão, pela compaixão de Deus. Pela compaixão de Deus. Ele está pondo tanta emoção e tanta ênfase no texto, que é como se a alma dele estivesse no texto. Dizendo, vamos virar a chave. Porque o assunto é culto. O assunto é mundo espiritual. O assunto é comportamento diante de Deus. O assunto é organização. O assunto é como você mantém a sua vida com Deus. Pelo amor de Deus, por tudo que há de mais sagrado, vamos mudar as coisas. A partir de agora, apresenteis os vossos corpos. Então, olha como começa. Ele começa suplicando. Como alguém que tem que dar conta. Irmãos, está tudo errado. Não é assim, você está pensando que culto é só 2 horas de culto. E não é isso. Eu rogo-vos que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. É cantar bem? É pregar bem? É orar bem? É falar bem? É se apresentar bem? Nada disso impressiona a Deus, irmãos. Cai na real. Cai na real. Pode ser o melhor cantor do mundo, não impressiona a Deus. Deus está cercado por miríades de anjos que têm habilidades que são infinitamente melhores e maiores do que as nossas. Que cantam com toda a sonoridade que existe no universo a Deus. Que adoram de dia e de noite, de dia e de noite. Então isso não impressiona a Deus. E o que impressiona a Deus? Paulo está dizendo. Você quer ver o que acontece em Corinto? Você quer ver o que acontece em Corinto? Você quer saber porque a igreja de Corinto é a igreja que tem um monte de dons? Detalhe, Paulo quando estava escrevendo a carta para os romanos, estava em Corinto. Estava hospedado lá. Você quer saber por que aqui em Corinto tem todos os dons? No mesmo culto, paralítico anda, enfermo é curado, cego volta a enxergar, milagres estão acontecendo, tem profeta, tem revelação, tem coisas sobrenaturais, tem sinais, tem prodígios. Quer saber por que tudo isso acontece aqui em Corinto?
Vou te dar a chave de ouro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, o que a lei dizia? A lei dizia o seguinte: vai oferecer culto a Deus? Pega o animal e leva até o sacerdote e oferece o sacrifício que você quer. No momento patriarcal, que não tinha ainda uma sinagoga organizada, ele mesmo ia lá e oferecia o sacrifício dele. Se você não tem acesso ao sacerdote para oferecer o sacrifício, se você quer oferecer uma oferta de adoração, você mesmo ia lá e ofertava. Agora, olha que impressionante isso aqui. Olha que impressionante isso aqui. Dependendo do tamanho da adoração que você queria, de como estava grato o teu coração e a tua alma, diferenciava o seu animal. Entendeu? Então, quando o cara passava com uma pombinha subindo para o monte, vai entregar gratidão a Deus. Quando o cara passava com um cordeiro subindo para o monte, vai entregar gratidão a Deus. Quando o cara passava com bode, esse está grato a Deus, hein? Quando o cara passava com uma ovelha, esse está muito grato a Deus. Quando o cara passava com boi, esse está extremamente grato a Deus. Agora eu não sei não, mas se você pensou aí em Salomão, no capítulo 6 e 7 de Crônicas, você deu o tiro certo. Porque Salomão ofereceu quantos bois? Vamos ver se você está bom de Bíblia. 500 juntas de boi. 1000 bois. Ele sabe o que ele fez? Ele pegou tudo que tinha tudo que tinha de gado dele, de animal, de ovelha, tudo. Irmão José, ele pegou tudo. Diz, vamos oferecer tudo que tem aqui para Deus. No término da construção do templo, depois de anos construindo o templo, ele diz, vamos tirar tudo que tem aqui, vamos oferecer tudo para Deus. Se cada animal representava uma quantidade de gratidão a Deus, quão grato Salomão estava. Quão grato Salomão estava. Agora vai doer. Qual é o tamanho dos sacrifícios que você tem oferecido em gratidão a Deus? Vamos lá. Se o sacrifício vivo é em gratidão a Deus, o que você tem sacrificado para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer? E aí? Porque às vezes é difícil abrir mão das coisas. Às vezes é difícil abrir mão daquilo que é nosso. É minha ovelha, é meu gado, é minha. É difícil abrir mão de uma situação que o Senhor já está falando para você sacrificar há muito tempo e você não sacrifica. Dói, esse aqui dói, eu sei. É muito difícil você falar, eu sou grato a Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela porta, obrigado pela cura, obrigado pela bênção, mas e o sacrifício, cadê? Ou você acha que 2 horas de culto é o sacrifício vivo que ele está falando? Isso aqui é o mínimo da nossa obrigação, irmãos. Santo. O sacrifício é vivo e é santo. Então, vivo quer dizer que ele se movimenta. Deus não está mais interessado no animal morto. Pega essa. Deus não está mais interessado no animal morto. Ele quer o culto do camarada que está em movimento todo dia. E que seja santo. Essa expressão santo aí, ela
ela está muito perto de sarx em grego, que a gente conhece mais a expressão do kadosh, né? Mas essa expressão santo aí, ela é um sarx de alguém que se isola de tudo. E esse santo aí, ele tem a ver com alguém que coloca um uniforme. Eu acho que até hoje foi a melhor explicação que eu já vi na minha vida. Ele coloca o uniforme e sai da empresa e passa todos os dias com o uniforme. Vamos supor, você trabalha em uma determinada empresa e essa empresa exige que você use o uniforme. Passa lá com o logo da empresa, roupa da empresa e tal. O camarada que decide ser santo é o camarada que todos os dias e todas as horas ele anda com o uniforme da empresa. Mesmo fora da empresa. Entendeu, irmão José? Ele põe uma farda, ele põe uma camisa, ele põe uma bota, ele põe uma calça e todos os dias, aonde ele for, ele vai uniformizado. Isso é ser santo. Aonde chega, alguém olha para ele e diz, esse é do reino. 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 Quem falou e quem explicou isso foi Paulo. Na sua visita à igreja de Éfeso, quando ele diz, irmãos, a vossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra as potestades na região celestial. Por isso digo, revestivos do quê? Coloca o capacete. Coloca a couraça. Coloca o cinto. Coloca o sapato da salvação. Pega o escudo da fé. Pega a espada da palavra. Ah, Paulo, quando que eu posso tirar essa armadura? Nunca. 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 Quando que eu posso manejar a palavra? Quando é o dia e a hora de eu manejar a palavra? A tempo. Então é vivo. Porque eu tenho que estar em movimento. É santo, porque eu sou separado. E agora entra numa conotação complicada aqui. Aqui tem um paradoxo que já me rendeu muito debate, viu? Que essa expressão é sacrifício. E essa expressão santo, na mesma frase, é muito complicado entender isso. Porque você pensa o seguinte, o sacrifício vivo ali é o camarada que abre mão de alguma coisa na sua vida em gratidão a Deus. Certo? Já deixei isso esclarecido para os irmãos aqui. Então o que agrada a Deus? Que eu abra mão do quê? Daquilo que é pecado. Daquilo que é quebra de mandamento. Daquilo que é errante. Deus não se agrada que eu abra mão de ir para a praia. Deus se agrada que eu abra mão daquilo que me faz pecar. Daquilo que me afasta dele. Então, sacrifício vivo e santo é todas as vezes que eu abro mão do pecado. Em gratidão ao tudo que ele tem feito por mim. Porque o mandamento que Cristo deu é vinde como está. É ou não é? É ou não é? Mas está dizendo que é para vir como é? Não. Está dizendo vinde como esse? Do jeito que você está aí. Está sujo, arrebentado, esculhambado. Pode vir. Agora, do jeito que você é, isso você vai ter que mudar aqui dentro. É meu jeito, é minha personalidade, é assim. Não. Aqui tem que mudar. Mas eu não consigo. Sacrifício. Se o Espírito de Deus tem te cobrado mudança de situações, de atitudes e de respostas, e você não tem aberto mão, eu tenho que te dizer uma coisa. Ele ainda está aguardando tua gratidão.
Ele ainda está aguardando o teu sacrifício. Ele ainda está aguardando você abrir mão de coisas para agradar a Deus. E o que Deus não resiste? Agora vem o complemento. Santo e agradável. E a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado na tua presença. Então, a primeira disposição é o seguinte, no versículo 2 ele vai falar sobre a mudança, a metanoia, a mudança de mente, né? Por quê? Porque é aquilo que eu falei para os irmãos. Vinde como está, mas não como é. O seu que é a aparição direta do seu ego, ele tem que ficar para trás. Porque aqui, na maioria das vezes, no ambiente de culto, na maioria das vezes você vai fazer o que você não quer. E Paulo vai dizer, quem me livrará deste corpo de morte? Pois o bem que eu quero fazer eu não, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Aí ele diz, só tem um jeito de vencer esse corpo de morte, essa carne corrupta. Só tem um jeito de vencer ela. É mortificando ela e Cristo vivendo em mim. Então do que é agradável? É quando eu abro mão de tudo que é meu. Quando eu abro mão de tudo que é eu. E dou lugar a tudo que é Cristo. Tudo que é Cristo. Sacrifício vivo, santo e agradável. E Paulo vai dizer, vivo não mais eu, mas Cristo. Eu já fui crucificado, irmãos. O eu que ele está dizendo é a vontade própria, é o ego, é a consciência, disso tudo ele abriu mão. Disso tudo ele abriu mão. Agora Cristo vive em mim. Que é o nosso culto racional. Racional quer dizer com entendimento, com inteligência, com sabedoria. Ele está dizendo, isso aqui é culto. Isso é culto. O que a gente faz aqui é reunião. Reunião, nós se reunimos juntos para adorar a Deus. Para proclamar a Deus. Culto é 24 horas por dia. Culto é 24 horas por dia. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, quando você for trabalhar, vai prestando um culto. Quando você estiver na tua casa, vai prestando culto. Quando você sentar para assistir televisão, senta prestando culto. Quando você sentar para conversar, senta prestando culto, lembrando que aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está ali do teu lado, vendo o teu culto. Então o resumo de Romanos inteiro é esse. Abra mão do teu eu. Para de olhar um pouco para o judeu. Para de olhar um pouco para o romano. Para de olhar um pouco para o grego. Você está preocupado demais com eles, está preocupado demais com os outros, e está se esquecendo que o sacrifício precisa ser você. Dentro de casa é culto. No trabalho é culto. No ambiente que eu ando é culto. No ônibus é culto. Onde eu passar, Cristo está olhando em mim e está esperando. E aí, vai começar a cultuar que horas? Cadê o sacrifício de gratidão que você falou que tinha? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Não é fácil não, irmãos. Sacrifício todo dia. Sacrifício todo dia. Sacrifício todo dia. Sacrifício todo dia. Curva teus olhos, fecha tua cabeça. Curva tua cabeça e fecha seus olhos.
Eu quero que você medite agora e pense aí com você em todos os sacrifícios que você fez até agora. E eu quero te dizer que os sacrifícios não vão diminuir, pelo contrário, eles vão aumentar, porque a partir de agora a tua consciência vai se lembrar dessa palavra, e todas as vezes que você pisar a planta do teu pé em qualquer lugar, você vai lembrar que você está em culto diante de Deus. E é guerra, irmão, e é batalha, e é por isso que Ele mandou a gente se vestir diferente, se vestir com uma armadura da fé. Mas não angustieis os vossos corações, porque breve nós vamos terminar a batalha aqui. Breve vamos terminar a batalha aqui. Breve vamos terminar a batalha aqui. Parece que eu estou ouvindo Paulo gritando em Romanos capítulo 8, versículo 28, quando ele diz: as provas do tempo presente não se comparam com a glória do porvir. Breve vamos terminar a batalha aqui. Breve vamos terminar a batalha aqui. Somos soldados de Jesus. Somos soldados de Jesus. Somos soldados de Jesus. E essa guerra vai valer a pena. Essa luta vai valer a pena. Essa batalha vai valer a pena. Essa prova vai valer a pena. Essa tribulação vai valer a pena. Esse sacrifício vai valer a pena. Essa angústia vai valer a pena. Essa tristeza vai valer a pena. Esse problema vai valer a pena. Tudo que você suportar vai valer a pena. Tudo que você abrir mão vai valer a pena. Vai valer a pena. Ai, o remandio sério, remaragai, o revargio sério vasto. Uragamando remaio surio reborgia sério remandio keui. Emigio remando vassurio reborgia sério remai. Adarachione remangio remirgio revorgio surio remai. Nada vai passar sem antes cumprir com o que Ele falou. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Atos, Apocalipse capítulo 21 diz que Ele colherá dos nossos olhos todas as lágrimas. Que naquele dia os anjos derramarão diante de Deus a taça com as lágrimas dos santos. Cada lágrima de sacrifício vai valer a pena. Vamos mudar a nossa forma, irmãos, de pensar sobre culto. Vamos mudar a nossa forma de pensar sobre Deus. E aí nós viveremos o que os nossos antepassados viveram. E aí nós viveremos o que os nossos irmãos viveram. Quando nós entendemos que estamos com Deus todo dia, Deus está conosco todos os dias, e que todos os dias é necessário um sacrifício diferente, novo, para poder chegarmos àquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Deus abençoe os irmãos. Dê uma salva de palmas para o Senhor nosso Deus.